Ao tratar da educação, a campanha da fraternidade convida todas as comunidades eclesiais e, portanto, cada família, cada membro da igreja, a direcionar sua atenção à educação em nosso país. Trata-se de um esforço para analisar a realidade educativa na perspectiva do mundo familiar, da educação formal, escola e universidades, e da sociedade em geral. É óbvio que não se pode reduzir a educação à escolarização, embora a escola tenha uma enorme importância nos processos educativos. No Brasil, a grande maioria da população se encontra nas cidades. Esse dado reforça a compreensão de que os educadores não são apenas os pais e os professores. Embora estes sejam os principais responsáveis pela educação, há muitos outros educadores em cena. Por exemplo, os modernos meios de comunicação, por intermédio de seus programas, têm fortíssimo impacto na educação da geração atual e da sociedade em geral. Também os artistas educam por suas obras. Quanto conteúdo é transmitido pela poesia, pela música, pelo teatro, pelo cinema, pela televisão, pelas redes sociais. Pode-se afirmar que, em algum nível, todas as instituições têm algum impacto no processo educativo. Vivemos num tempo em que predomina a cultura urbana, tão diversa e plural. Por isso, educar na aldeia global é bem mais complexo do que em outros cenários anteriores da nossa história. Resta saber se o resultado serão pessoas capazes de lidar com a pluralidade da sociedade em todos os aspectos, traço da humanidade que não poderá ser suprimido. É preciso, pois, analisar o contexto da educação e seus desafios potencializados pela pandemia. Não resta dúvida que a pandemia evidenciou e agravou substancialmente as desigualdades sociais do Brasil. Em termos de educação, vimos o fosso, o buraco criado entre a proposta do ensino remoto por meio das plataformas da internet e as condições sociais de milhões de alunos sem os equipamentos adequados para o acompanhamento das aulas e atividades. A ideia de que todo brasileiro tem um celular não basta e não explica a qualidade dos aparelhos, das redes de transmissão, do espaço domiciliar para o estudo, do acompanhamento dos responsáveis pelos estudantes. Uma análise da educação no Brasil precisa considerar alguns elementos. Nas últimas décadas, houve um aumento significativo das vagas escolares e universitárias, isso é um fato. Não se pode, porém, descuidar de uma análise que considere o acesso e a permanência. Se a inclusão deve crescer, o mesmo se espera das políticas públicas que favoreçam a permanência e combatam os altos índices de evasão dos alunos, das escolas fundamentares e das escolas universitárias. Além disso, é preciso considerar a qualidade da educação oferecida. Estudos e pesquisas que monitoram os resultados da aprendizagem da educação escolar e as próprias avaliações em larga escala do sistema educacional brasileiro sinalizam um dado preocupante. Nossos estudantes aprendem pouco e, em alguns casos,
estão aprendendo menos do que aprendiam em anos anteriores aos atuais exames Enem, ENAD, etc, etc. Outro fato que não pode ser transcurado é o contexto da sociedade da informação. A escola e a universidade deixaram de ser o lugar da informação, pois na internet se encontra quase a totalidade das informações. Mas com que qualidade? Com que verdade e com que profundidade? Precisa pensar. Nenhum mestre educa sem saber para que educa e em que direção educa. Há um projeto de homem encerrado em todo projeto educativo. E esse projeto vale ou não, segundo construa ou destrua o educando. Esse é o valor educativo. Quando falamos de educação do ponto de vista cristão, queremos dizer que o mestre educa para um projeto de homem no qual viva e sobreviva Jesus Cristo. Com esses pensamentos, nós rezamos mais uma vez a oração da campanha da fraternidade, que está aí na página final do nosso folheto de canto. Rezemos. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.